O PDT mantém em aberto o cardápio sobre quem apoiará para presidente no ano que vem, com tendência de apoiar Dilma, porém não descartando nem Aécio nem Eduardo Campos. É isso? O PDT irá apoiar propostas de governo que estejam à esquerda. Se tiver propostas apresentadas à esquerda do governo Dilma, vamos discutir. Hoje não vejo essa possibilidade, porque não vejo ninguém à esquerda dela. Porém, não acredita que sejam descartados a partir de agora, devam ser descartados a partir de agora, Eduardo Campos e Aécio, é isso? Correto? Acho que não, porque o processo político é dinâmico, é rico, e até lá podemos sentar, conversar e ver avanços possíveis nas políticas que eles propõem de encontro ao que a gente acredita que é certo. Dos dois, PSDB com Aécio Neves, PSB com Eduardo Campos, qual que é mais ideologicamente próximo para uma possível aliança? Com certeza o Eduardo, pela linha histórica, pela figura do avô Arraes, pela história do Partido Socialista Brasileiro com o PDT, nós temos alianças em vários estados há vários anos, é sempre a mais próxima. Se ele apresentar um projeto de governo para a campanha presidencial dele no PSB, que seja considerada mais à esquerda do que a do PT com a presidente Dilma, daí o PDT consideraria apoiá-lo. Por isso que eu digo que não está fechado. O viés ou a tendência é a presidente Dilma e que há a possibilidade que é considerada também, não descartada, é Eduardo Campos, a depender do programa. É isso? Verdade. É isso mesmo. Esse é o caminho. Qual é a sua avaliação hoje, prospectivamente, embora estejamos já ainda tão longe da eleição, de evolução aí nas pesquisas, na preferência do eleitorado dos três candidatos pré-lançados? Eu falei isso quando começou a chamada manifestação de junho desse ano. Eu penso que a tendência é a presidente Dilma se consolidar muito fortemente. Ela tende a voltar próximo do patamar com que ela começou com as manifestações a cair, em torno de 45%, 46%, 48%. É bem provável a sua eleição. Mas não é por isso que nós devemos... É certa, será? Certo, não vejo na vida nada certo a não ser a morte. Agora, é bem provável. É bem provável. O que a impediria de ser reeleita? Um fato da política econômica que afetasse essa principal base eleitoral, que é os assalariados, os trabalhadores, essa camada social que é sensível à sua sobrevida, né? Um fato que diminua a sua renda financeira, a inflação, né? A inflação é sempre contra o assalariado. Rico sempre ganha com a inflação. O PDT foi a legenda talvez mais prejudicada pela migração aí recente de deputados para outros partidos que acabaram de ser criados. Por que isso aconteceu? Olha, eu acho que é um pouco, infelizmente, do processo do retrato da política brasileira. A fidelidade não é uma regra. Infelizmente, a infidelidade é que é a regra na política nacional. E acabamos sendo mais prejudicados porque de dentro do partido as pessoas estavam fundando um outro partido, né? E de uma maneira muito desleal. Porque, por exemplo, Paulinho chamado Paulinho da Força, era presidente do Partido de São Paulo, durante 10 anos, membro da direção nacional do partido, e negava, de pé junto, pela mãe e pelo pai, que estivesse fazendo outro partido. E, de repente, no dia da homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele era publicamente quem mais comemorava por seu fundador e depois se tornou presidente nacional do partido. Um deputado que estava já há muitos anos no PDT, Miro Teixeira, do Rio de Janeiro, disse que saiu do partido, foi se filiar ao PROS, novo partido. Miro Teixeira disse que o PDT perdeu a referência. O que ele quis dizer com isso? Eu acho que demorou para reparar isso, né? Quando o Brizola era vivo ainda, ele era ministro das comunicações e já tinha saído do partido. Tinha ido para o PT. Depois foi para o PPS. E depois, como a gente é aquele coração de mãe, recebe bem o filho que volta a casa, nós o recebemos de volta. Eu acho que demorou para reparar isso. Mas tem um outro correligionário do PDT atual que não poupa ataques à legenda. É o vereador do Rio de Janeiro, Brizola Neto, que já disse publicamente que a cúpula do PDT, abrem aspas,
camarilha de bandidos. E afirmou isso, que essa quadrilha também, entre aspas, teria se instalado no Ministério do Trabalho. Por que Brizola Neto diz isso? Tem que perguntar a ele e à Justiça, porque já está com alguns processos para ser responsabilizado sobre aquilo que ele fala. Nós não podemos ter na política, amigo, a leviandade de, com muita tranquilidade, acusar esse cidadão está sendo processado e vamos esperar a Justiça agir. Eu não respondo à leviandade, eu respondo com processo.